A Ele a honra, o louvor, a adoração, aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o verso de número 23. Amém? Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Feche teus olhos, coloca a mão no coração, diga para Deus a liberdade que você dá para ser tratado, ministrado, trabalhado através dessa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, a tua palavra agora nos é entregue. E nós sabemos que ela é poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos, e ela não torna a ti sem antes cumprir tudo aquilo para o qual ela foi determinada. E sobre esta verdade, nós os damos toda a liberdade para que a tua palavra possa tratar, trabalhar, produzir os frutos que cabe através dela para manifestar em nossas vidas, a fim de que possamos verdadeiramente sermos transformados. E eu também, Espírito Santo, te dou toda a liberdade para que tu me tomes, a fim de não ser eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, o texto que nós lemos revela que Jesus não foge das nossas necessidades. Revela que Jesus não se omite diante das nossas fraquezas, das nossas limitações, das nossas imperfeições, das nossas carências. Essa palavra nos diz que todos que chegaram na presença de Jesus foram tocados. Todos que chegaram na presença de Jesus foram transformados. Todos que chegaram na presença de Jesus não saíram da mesma maneira com que se apresentaram diante dele. Essa palavra nos revela que todas as necessidades que foram trazidas até a presença de Jesus, cada uma delas foram supridas. Diz ali que Jesus ensinou, pregou e curou todas sortes de doenças e enfermidades entre o povo. Toda sorte de doenças e enfermidades foram curadas, saradas por Jesus. Seja que tipo de situação foi que essas pessoas chegaram diante de Jesus, com as suas tristezas, com as suas mazelas, com as suas dores, com as suas dificuldades, elas receberam, mediante a liberação do poder de Jesus, aquilo que lhes cabia para terem as suas vidas abençoadas. A palavra diz que todas sortes de situações, Jesus aplicou o seu poder para que aquelas pessoas recebessem a provisão, o suprimento, o cuidado, a cura, seja na sua alma, seja no seu coração, seja no seu corpo. Ele providenciou que elas recebessem. Tem no final do Evangelho de João um versículo que diz que se fosse escrito tudo que Jesus fez, faltariam livros no mundo
para relatar. Porque os feitos de Jesus não são apenas os que estão aqui nos evangelhos. Eles colocaram o que era suficiente para nós entender todo o poder, toda a autoridade e toda a graça de Jesus. O que está relatado é suficiente para nós termos esse entendimento. Mas esse manifestar de Jesus transcende essas poucas palavras que estão aqui, esses poucos relatos, esses poucos fatos. Vai muito mais além. Mas eu creio que essa expressão deixa bem claro a amplitude. Diz toda sorte de situações foram resolvidas por Jesus. Nós é que somos os limitados para visualizar essa amplitude. Mas quando diz toda sorte, abre o leque de possibilidades de aquilo que está proposto em Cristo para a transformação da minha vida. Para eu ser vitorioso, para eu ser abençoado, para eu comer o melhor do fruto desta terra, para eu ter o melhor na estrutura do meu lar, na estrutura do meu casamento, na minha vida cotidiana, diante das minhas atividades laborativas, diante das minhas atividades empresariais, seja o que for, Ele tem poder de suprir, Ele tem poder de abençoar, Ele tem poder de mudar a nossa sorte. Ele é um Deus maravilhoso, irmãos, e Ele não retém nada, não, Ele dá liberalmente, Ele nos concede infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, mediante a sua riqueza em glória. Nós temos que olhar com um olhar amplo diante das possibilidades. Se você pegar ali em Isaías, abra Isaías capítulo 61, ali no Antigo Testamento, Isaías capítulo 61, os versos do 1 ao 3 nos diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isto era o que estava proposto sobre a vida de Jesus. Olha a amplitude do que estava designado estar presente e se manifestar através de Jesus para todo aquele que nele crê. Diz ali: pregar boas novas aos quebrantados, curar, proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade aos algemados, trazer a revelação do ano aceitável do Senhor e fazer com que aqueles que estão de luto recebam uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. É completo o que Jesus faz.
Não importa qual é a minha necessidade, qual é a minha carência, qual é o meu problema, o que eu estou buscando, qual é a resposta que eu necessito, Cristo tem solução. Ele é a solução para tudo na minha vida. E Ele não foge disso. Ele não se omite em suprir essas necessidades. O que Ele precisa é que a gente entenda que Ele é a solução, que Ele é a resposta, que nele todas sortes de bênçãos estão liberadas para que a minha vida seja abençoada de uma forma plena, de uma forma efetiva e eficaz, porque em Cristo eu tudo posso. Nele todas as coisas são possíveis. Essa fé tem que estar ativa na minha vida, porque Ele disse que se eu pedir crendo, eu hei de receber. A questão é como eu identifico essas questões, porque o próprio Jesus disse: olha, tudo aquilo que foi anunciado sobre mim se cumpriu, está presente na minha vida. Querem ver? Abram lá Lucas, capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. O versículo ali do 16 ao 21 diz assim, ó. É uma repetição do texto que a gente leu em Isaías. Diz que ele indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí diz que, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que antes era a promessa, Jesus deixou bem claro que estava agora presente, manifesto na vida dele, para que ele cumprisse cada um dos seus desígnios e propósitos a favor de todo aquele que nele crê. Olha aqui para mim. Diz o texto que nós lemos, tanto em Isaías como aqui em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não foi assim que Jesus começou o texto? Agora, se a gente pegar ali no Evangelho de Lucas, que a gente está lendo aí no capítulo 4, se a gente retornar alguns versículos, nós vamos encontrar Jesus no batismo, no próprio capítulo 4. No momento em que ele encontra João Batista às margens do Rio Jordão, e diz que então João Batista, aceitando o que Jesus lhe revelou, decide então cumprir o propósito do batismo, e diz que quando Jesus emerge das águas, desce sobre ele quem? Quem desce sobre Jesus? O Espírito Santo. E o versículo, tanto lá na promessa em Isaías, como no texto que ele leu, quando pegou o rolo do livro ali na sinagoga, começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Estava ou não estava? Ele recebeu ou não recebeu quando emergiu das águas? Então o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por que estava sobre ele? Porque Deus o ungiu para propósitos. Que propósitos eram esses? Curar
sarar, libertar, pregar, anunciar, ensinar. Jesus estava qualificado, aperfeiçoado, pronto, devidamente capacitado. O Espírito do Senhor já estava sobre ele, e a unção estava presente na vida dele, e ele já estava apto a cumprir o seu ministério. Por quê? Porque se você continuar lendo depois do batismo, no próprio capítulo 4 de Lucas, você vai ver que o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto, para ser o quê? Tentado. Por quem? Pelo próprio Satanás. E diz que após 40 dias, jejuando no deserto, orando, ele venceu a força do inimigo, manifestando o poder da palavra, para mostrar que ele estava apto, perfeito, qualificado. Por isso, quando ele diz naquele texto, olha, neste mundo tereis aflições, mas eu venci, ele está falando que ele superou todas as adversidades, que ele superou todas as dificuldades, que ele superou todas as provas que lhe foram propostas. Ele estava apto, perfeito, qualificado. Tanto é que quando ele foi para a cruz, o texto diz: e não foi achado nele pecado algum. Perfeito. É por isso que quando ele termina de ler o texto, ele diz: hoje se cumpriu o que antes era promessa. O que antes era promessa, hoje se cumpriu. E diz então que a partir dali, se você continuar lendo no capítulo de Lucas, você vai ver que ele começa a visitar várias cidades, e diz que em cada uma delas, todos aqueles que chegaram diante dele com as suas necessidades foram supridos. Tem um texto muito bonito onde o próprio Jesus nos dá uma explicação profunda disso. Abra ali em João capítulo 6. João capítulo 6. O verso de número 37, ele mesmo diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não abre mão, Jesus não desiste, Jesus não larga, Jesus não deixa. Ele é capacitado para fazer tudo o que é necessário para transformar a nossa vida numa vida abençoada, numa vida vitoriosa, numa vida de conquistas, numa vida onde mesmo diante das aflições, nele nós nos tornamos mais do que vencedores. Nós nunca ficamos prostrados, nós nunca somos derrotados, nós nunca paramos, porque Cristo nos conduz ao caminho da vitória, e nós chegamos sempre do outro lado, com a vitória e o brado, glorificando, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas ele diz no texto que ele não lança fora aqueles a quem Deus dá. Não lançarei fora aqueles que o Pai me dá. Não é o que está escrito? Agora olha para mim aqui. Quem que Deus dá para Jesus? Quem que Deus dá para Jesus? O que está em João 3,16? Diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Todo aquele o quê? Que
crer. Então, quem é que Deus dá para Jesus? Todo o que crê. Todo aquele que crê que em Jesus tem solução, que em Jesus tem resposta, que em Jesus tem transformação de vida, que em Jesus tem resgate, que em Jesus tem salvação, que em Jesus tem comunhão com o Pai. Todo aquele que crê que Cristo tem poder para manifestar a sua glória e sarar, curar, libertar e abençoar, recebe. Mas esse é o ponto, irmãos. Eu primeiramente tenho que crer, aí Deus me dá para Jesus, e quando Jesus me recebe, porque eu passei a crer, Ele de maneira alguma abre mão de fazer o que é necessário para mudar a minha vida, para mudar a minha sorte, para me abençoar, para me suprir, para me prover daquilo que é necessário para eu ter uma vida abençoada. Mas o ponto é esse, irmãos. Verdadeiramente eu creio. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele é operoso e Ele faz milagre a todos os que o buscam. Ele só faz, sim, acepção de atitudes. Como assim, pastor? Quem busca com fé, movimenta os céus. Recebe. Agora, quem não crê, pode alcançar alguma coisa de Deus? A própria palavra já revela isso. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não tem fé é porque não crê. Porque a fé começa com o crer. Ninguém tem fé sem antes crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Porque tem convicção de que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então não interessa se existe ou se não existe. Se Deus diz que faz, então a gente crê. E por crer que Deus é poderoso para fazer, vem a fé. E a fé nos coloca no sobrenatural, porque ela nos faz nós entender que mesmo que os meus olhos não estejam vendo, Deus é suficientemente poderoso para realizar, para fazer, para operar, para trazer a existência. O próprio Jesus um dia fez uma pergunta: acaso há algo impossível para Deus? E a resposta é não. Tudo é possível em Deus. Basta crer. Se eu pegar o texto que está em João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. O que isso significa? Que quem crê, recebe. Quem crê e recebe, tem poder. Aqueles que creem, por crer, recebem. E por crerem e receberem, têm poder, têm autoridade. E é por isso que Jesus diz: quem pedir crendo em meu nome, há de receber. Gente, a chave é o crer. A chave é o crer. A questão é se verdadeiramente nós estamos crendo que em Jesus tem toda a suficiência daquilo que eu preciso para a minha vida. Porque se eu entender e me apossar dessa verdade, dessa realidade, quando eu dobrar o meu joelho, eu faço o céu se movimentar a meu favor.
Mas o céu, se não tem se movimentado a nosso favor, não é porque o céu deixou de ter as suas provisões e nem porque Jesus deixou de ter o seu poder, mas é que a minha atitude não está contribuindo para a materialização da minha bênção. É nessas coisas que nós temos que refletir. Porque Cristo, Ele é completo, não falta nada. Abra ali Colossenses, capítulo de número 2. Livro de Colossenses, capítulo 2, o verso 9 diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como assim, pastor? Jesus Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus está presente em Jesus. Aí eu pergunto, tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Teve algumas notícias falando, algumas reportagens, que os cientistas agora acharam um outro universo que dá continuidade a esse universo. Diz que depois tem passando um outro buraco, eu não me lembro muito bem os nomes que eles deram e coisa e tal. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Se eu pegar esse universo, o outro universo que eles disseram que acharam, e com certeza deve ter muitos outros, significa que todas essas coisas que me são conhecidas, diante a amplitude desse universo, a possibilidade de amplitude do outro, e até a amplitude de muitos outros que ainda o homem ainda nem descobriu, cabem tudinho dentro de Jesus. Isso é plenitude. Isso é plenitude. Eu não tenho certeza absoluta se é essa proporção. Mas eu me lembro que numa reportagem dizia que o raio do universo era 90 bilhões de anos. Só o raio da circunferência do universo. Isso significa que uma pessoa tem que viajar 90 bilhões de anos na velocidade da luz para chegar numa das extremidades do universo. Amém? Dá para imaginar o tamanho disso? Diz que tudo isso está dentro de Jesus. Diz que tudo isso está dentro de Jesus. Diz que toda a plenitude da divindade está dentro dele. Aí eu pergunto, falta alguma coisa que possa suprir alguma necessidade minha? Por isso o texto diz que ele curou todas as sortes de problemas, todas as sortes de adversidade, todas as sortes de necessidade, tudo que chegou até ele, ele resolveu. Agora tem um versículo em Hebreus que diz assim: Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Aí eu pergunto, se ele é o mesmo, a plenitude também é a mesma. Se ele operou todas essas coisas no passado, ele também não pode operar agora?
E Ele não vai continuar operando amanhã? Irmãos, olha todas as possibilidades que estão presentes para mim mudar a situação da minha vida. O que geralmente acontece é que a gente quer que os outros mudem a situação que nós estamos vivendo. Ou muitas vezes a gente coloca a expectativa que os outros é que vão solucionar a situação que a gente está enfrentando. Meus queridos, a solução somos nós mesmos. A solução está em mim. Não está em ninguém mais. Porque se eu tenho fé, porque eu tenho convicção de que esse Jesus em quem eu creio, Ele é suficientemente poderoso para me prover infinitamente mais de tudo que eu preciso ou estou pedindo, então pela fé eu tudo posso. Eu posso transformar a minha vida. Eu posso transformar a situação que eu estou vivenciando. Eu posso ter e ser a solução diante da adversidade. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não colocou na mão de nenhuma outra pessoa, Ele colocou na minha própria. Eu não dependo de ninguém, dependo apenas de crer em Jesus. E se eu creio, Jesus não lança fora de maneira nenhuma a minha vida. Pelo contrário, Ele está presente para me prover de tudo aquilo que Ele tem. Aí eu pergunto: temos ou não temos nas nossas mãos a disposição de Deus para nos abençoar? Temos ou não temos? Então nós só precisamos entender, irmãos, que se eu buscar de todo o coração, crendo, eu vou receber. E eu não vou receber de forma limitada, eu vou receber de uma forma liberal. Em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo, é que eu tenho que estar ligado. É que eu tenho que estar em comunhão. Porque Ele diz: se as minhas palavras estiverdes em vós, eu estarei em vós. E aí, tudo que pedirdes, crendo, haveis de receber. Ele é completo, irmãos. Ele é completo. E Ele opera. Ele faz. Ele muda. Ele transforma. Ele abençoa. Só que eu tenho que entender que eu preciso estar com esse crer ligado. Eu tenho que estar com essa disposição de botar o meu crer em ação, para que em oração eu encontre as respostas, as soluções, as respostas, as minhas bênçãos, aquilo que eu preciso como provisão, aquilo que eu quero alcançar como prosperidade na minha vida, a saúde que eu quero para o meu corpo, para a minha alma, para o meu coração, porque nele eu tudo posso. Nós temos que resgatar esses valores de fé na nossa vida, irmãos, e aprender a ter disposição de buscar, não ficar na expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa por nós, não, mas nós fazer por nós mesmos. Nós fazermos por nós mesmos. Deus opera milagres para aquele que crê. Às vezes as pessoas, tem um monte de gente aí dizendo que recebeu milagre, eu nunca recebi nenhum. Analisa qual tem sido a tua
disposição de fé. Porque Deus não faz acepção de pessoas, faz acepção de atitudes. Faz acepção de atitudes. Então é a minha atitude que está diante de Deus para alcançar ou para não alcançar. E Ele pode fazer qualquer coisa. Ele opera qualquer milagre. Seja em que área for, Ele é suficientemente poderoso para promover, para fazer, para operar, para concretizar, para materializar. Basta eu ter a disposição correta de buscar em oração. E não é qualquer oração, irmãos. Jesus disse: seja forte, firme e perseverante. Não pare de orar enquanto não receber. Não pare de crer enquanto não receber. Em Jesus tem todas sortes de bênçãos para as nossas vidas. Nós só temos que aprender a acessar para ter essa bênção concretizada. E o acesso é pelo crer, é pela fé. É isso que movimenta. É isso que movimenta. Todas as bênçãos que eu posso designar como milagres na minha vida, eu fui desafiado a buscar. Mas todos esses desafios de fé promoveram o milagre. Porque Jesus é o mesmo. E Ele opera. Ele opera. Ele faz. E quando Ele faz perfeito. Ele faz perfeito. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Não sei quais são as expectativas que você tem de alcançar em Cristo uma solução, uma resposta, uma cura, um processo onde você quer se libertar de um cativeiro que tem travado a tua vida, que tem oprimido a tua vida, que tem angustiado a tua vida. O que eu sei é que esse mesmo Jesus está aqui e tem poder de realizar o teu milagre. Porque se você crê, Ele faz. Fique de pé. O louvor vai estar ministrando. Mas eu quero que agora, nesse momento, você busque essa força de crer que Jesus é suficientemente poderoso para operar agora o teu milagre, para curar a tua vida, para te tirar desse problema, para trazer a cura na tua alma, no teu coração. Não importa o que seja. Talvez você esteja com um problema de depressão, síndrome do pânico. Talvez você esteja com o teu emocional abalado, com os teus sentimentos desestabilizados. Talvez você esteja passando um momento que está com tristeza, com angústia, porque você não vê um norte, uma direção, uma solução. Eu não sei, mas eu sei que Jesus está aqui e Ele pode operar o milagre. Ele pode te dar vitória. Ele pode te fazer alcançar o inatingível dentro dos nossos limites humanos, porque Ele libera o sobrenatural, e no sobrenatural tudo é possível.
tudo é possível. O desafio é o crer. O desafio é o crer. O desafio é o crer. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que a tua palavra é verdade e que tudo que está ali escrito me pertence, me foi dado através de ti a revelação de Deus para a minha vida. Tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, e tu me conecta com o Pai. E tu disse, Jesus, que tudo o que eu pedir, crendo no teu nome, me será feito. Então, eu agora, no poder do teu nome, eu reivindico a cura na minha alma, no meu corpo, no meu coração, nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Eu quero ser sarado, completamente curado, pelo teu poder. Se manifeste agora, Jesus, para promover que eu receba. E eu quero que tu faça um milagre no meu lar, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Eu quero que tu faça um milagre nas minhas finanças, na minha empresa, nos meus negócios. Eu quero que tu opere para que haja transbordância, prosperidade, suprimento, provisão, porque tu és aquele que me dá liberalmente, e eu creio que tu és poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo. E eu creio também que tu pode tocar na vida daquela pessoa que também está necessitada, e eu estou aqui intercedendo por ela, para que tu a alcance onde ela está, e também sobre ela traga libertação, traga cura, manifeste o milagre, transformando a sua sorte. Eu creio, Jesus, e eu quero também que tu opere na minha vida,
me dando paz, trazendo alegria no meu coração. E em nome de Jesus, que assim esteja, concretizado. Amém. Você crê? Então você recebeu. Amém? Aplauda, glorifique, dê a Deus honra, glória, louvor e adoração, porque Ele é digno. Aleluia! Oh glória! Amém, meus queridos? Tem uns pedidos de oração aqui. Nós já vamos estar orando e encerrando. Lembrando que ali embaixo tem cachorro quente gostoso. Se você está com fominha. É verdade. Pastora Jaque, sobe aqui, que a pastora quer dar um aviso para você. Senta um minutinho.